E quem também se incomoda muito com os fogos de artifício são os cães de estimação. E você sabia que os animais sentem falta dos donos? Pois é, Rafaela, e em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça garante direito de ex-companheiro visitar animal de estimação após o fim de relacionamento. Mas os ministros deixaram claro, a posse de animais não se equipara à guarda de filhos. A separação de um casal quase sempre é difícil. E quando envolve crianças no relacionamento, é ainda mais complicado. E o animal de estimação? De acordo com este veterinário, os bichinhos também sofrem com o rompimento dos donos. Os animais têm um sentimento muito grande pelos pais, né, pelos donos, pela casa. Então, é inclusive comum pegar animais que adoecem quando os donos, que são muito próximos, viajam, ou mesmo em caso de separação, eles acabam adoecendo. Essa distância também afeta o dono, que fica longe do bichinho. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. O Tribunal de Justiça Paulista fixou as visitas em períodos como finais de semana alternados, feriados prolongados e festas de fim de ano. No STJ, a decisão foi mantida. Para os ministros da quarta turma, apesar de estarem enquadrados na categoria de bens semoventes, aqueles que são passíveis de posse e propriedade, os animais de estimação não podem ser vistos como meras coisas inanimadas, pois merecem tratamento peculiar por causa das relações estabelecidas entre eles e os seres humanos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio a advogada Renata Cisne, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal, IBDFAM. Boa tarde pela participação aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, vimos na reportagem uma decisão do STJ, digamos assim que é uma decisão inovadora, né? Pelo menos o judiciário ao longo desses últimos 10 anos vem tendo essa sensibilidade maior, né, em relação à guarda compartilhada dos animais aí após separação. Como é que esses casos eram resolvidos antes dessa decisão ou lá atrás? Rafa, essa transformação, ela veio da transformação da própria família. A família antes da Constituição de 88, ela era aquela família tradicional, que ela se fixava no matrimônio, e depois da Constituição de 88, a gente começou a ter essa evolução, e aí tivemos a união estável, nós tivemos famílias monoparentais, que é só um pai e um filho, por exemplo. E, por fim, os animais começaram a ocupar um papel fundamental nessas famílias. Hoje, o número de animais nas casas brasileiras supera o número de crianças, por exemplo. Então, isso fez com que um novo contexto aparecesse. Uma relação afetiva muito singular entre aquela pessoa que exerce a posse e o seu animal. E é claro que isso se desdobrou. A partir do momento que houve, que há uma modificação no vínculo familiar entre, por exemplo, um divórcio, uma separação de uma união estável, aí isso começou a levar isso para o aspecto, para uma mudança realmente, numa quebra de paradigma. Se antes se via o animal como um semovente, como uma coisa, passou a se verificar que ali existia um animal e existia uma relação de afeto, e através disso, essa relação começou a se transformar também no judiciário. Bater as portas do judiciário e o judiciário ter que dar soluções adequadas a cada caso. Agora, doutora, existe um elemento de subjetividade forte em relação à questão dos animais, porque existem, e só quem tem animal que sabe como é que é isso, essa questão do afeto, particularmente, por exemplo, com aqueles animais domésticos, cães, gatos, mas existe também, muitas vezes, uma relação de valor de um determinado bem, quando considerarmos, por exemplo, gado, ou até mesmo, no caso de alguns animais de raça, que tem um valor elevado. Como é que fica o negócio nessa situação? Nós estamos falando aqui de guarda. Quando a gente fala de guarda, a gente está falando da questão afetiva. Quando se estabeleceu esse vínculo de afeto entre o ser humano e o animal. É diferente do gado, por exemplo, que ele tem um valor patrimonial e sim, aí existe toda uma partilha de bens que pode ser feita no rompimento de uma relação conjugal, que aí aquele gado, aquele cavalo, ele é visto como uma propriedade, como uma coisa mesmo, como um bem, é um semovente. E aí a gente não trata da guarda, mas sim da propriedade e da posse daquele animal. É diferente quando se tem esse vínculo de afeto. Agora, nós vimos na reportagem, inclusive, o veterinário ressaltando que quando os donos viajam, né, ou estão fora,
o animal sente a falta, né? Tem toda essa questão, que até pode ficar doente, né, em alguns casos, enfim, mas não se equipara à guarda compartilhada de filhos, né? Isso tudo que a gente está falando tem uma diferença. Sim, a criança ela é um sujeito de direito, o animal não é um sujeito de direito. Então, o que se verifica realmente, embora a gente leve para princípios do direito, da solidariedade, da questão da responsabilização com relação ao animal, e veja a questão afetiva que existe entre o seu dono e o animal, nós não estamos falando de um sujeito de direitos. A criança, sim, a criança você vê o melhor interesse dela, você tem que, quando você determina uma guarda, você tem que olhar toda uma perspectiva que é diferente quando você trata da guarda de um animal. E entra também nessa equação a questão não apenas dos cônjuges que estão em processo de separação, mas também de outros elementos da família, como, por exemplo, as crianças que também têm convivência com o animal? Sim, tudo isso pode ser analisado caso a caso, é claro. Nós não estamos falando que todos os animais são sujeitos a uma guarda compartilhada. Isso é caso a caso mesmo, porque nós não temos uma legislação sobre o assunto. Então, a gente se utiliza de normas gerais do direito, da analogia, para analisar aquele caso. E, claro, a situação das crianças também vai ser verificada, se a criança está acostumada a conviver com aquele animal, se aquele animal deve passar mais tempo com aquela criança, para um lar que a criança passa mais tempo também, se deve estar ali juntinho, ou se não é o caso. Então, é realmente caso a caso que se verifica, e o melhor dos interesses das crianças com relação à guarda do animal também pode ser verificada. E tem que abrir um processo, entrar na justiça, né, oficializar esse interesse das partes, e acontece como se fosse um divórcio litigioso, quando há essa briga, eles não chegam a um acordo, existe isso? Quando chega ao judiciário é porque há um litígio. Pode sim ser através de uma homologação de acordo, então as partes acordam ali no divórcio que a guarda daquele cãozinho, daquele gatinho, vai ser uma guarda compartilhada, se estabelece até um valor de repasse, valor financeiro, para ser repassada para outra parte, que vai ficar responsável pelos cuidados. Isso tudo pode ser feito através de um acordo, tanto um acordo que vai ser levado para a homologação do judiciário, ou um acordo que é entre as partes, que fica ali no âmbito privado mesmo, em respeito à autonomia delas, que elas podem contratar, inclusive com relação à guarda compartilhada, a forma de convivência com o seu animal, isso, ou, no caso de litígio, que aí nós sim temos que ter uma decisão de um terceiro, que é o juiz, que são os casos que chegam ao judiciário para decidir mesmo, que aí vai ser analisado o caso concreto, e uma terceira pessoa, um juiz, um desembargador ou um ministro do STJ, como nós vimos agora recentemente, vai decidir aquele caso concreto. Mas as partes têm autonomia para decidir entre si, e eu acredito que seja a melhor forma sempre. Conciliação e diálogo sempre é a melhor saída, né? Claro. Obrigada, até a próxima. Obrigada.